Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar sobre grandeza de área. Estudamos na unidade passada grandeza de perímetro e hoje vamos falar sobre grandeza de área. O que significa área? É uma grandeza que corresponde à medida da superfície, tá? Ou seja, para você medir uma superfície, você precisa do comprimento e da largura daquela superfície. Por isso que a tabela de área é a mesma de perímetro, estão vendo? Só que elevada ao expoente 2. O que significa esse 2? Significa que o expoente 2 leva em consideração a medida do comprimento e da largura. Para perímetro, nós usávamos o expoente 1, ou seja, a gente nem colocava, porque o 1 não precisa ser colocado. Mas a gente sabia que tinha um ali. Porque para você calcular o perímetro, você só precisa do comprimento, tá? Agora, para calcular a área, eu preciso do comprimento e da largura. Duas unidades de medida. Por isso, eu preciso de duas grandezas, do comprimento e da largura. Por isso que as unidades de medida possuem o expoente 2, tá? Cada unidade de medida corresponde a duas corridas de vírgula. Lembra que cada casa correspondia a uma vez que eu correria a vírgula? Agora, como é elevado ao expoente 2, cada casa corresponde a duas corridas de vírgula. Como assim, Pro? Eu tenho aqui 452, ó, vírgula 6 decâmetros ao quadrado para hectômetros ao quadrado. Aí, de decâmetro para hectômetro, eu vou correr a vírgula para a esquerda. Uma casa eu correria uma vez, mas como aqui está elevado ao expoente 2, cada casa, pessoal, equivale a duas corridas de vírgula. Então, eu vou correr de 2 em 2. Então, aqui, ó, uma, duas. Eu vou correr a vírgula para a esquerda, porque está indo para a esquerda, duas vezes. Uma, duas. Fica o quê? 4,526. 100 metros ao quadrado. Vou em metros ao quadrado e coloco 100. Quero ir para decâmetro ao quadrado. Então, de metro ao quadrado para decâmetro. Eu corro duas vezes, porque cada casa corresponde a 2. Eu vou correr duas, duas, duas. Tá vendo? Então, de metro ao quadrado para decâmetro ao quadrado, duas casas. Como é um número inteiro, a vírgula está no final dele. Vou correr duas vezes para a esquerda. Uma, duas. Desceu. Ficou 1,00. Vocês lembram que zero no final do número e depois da vírgula pode ser eliminado? Ó, vírgula no final do número também pode ser eliminada. Então, fica o que aqui? 1 decâmetro ao quadrado. 0,004 metros ao quadrado. 0,004 metro ao quadrado para centímetro ao quadrado. Estou indo para a direita, a vírgula corre para a direita. Eu vou correr quantas casas, Pro? Lembrando que a gente não conta a casa onde a gente está, somente da próxima até onde a gente quer chegar. Então, 2, 4, ó. Cada casa vai corresponder a duas corridas de vírgula. Então, 2, 4. Antigamente, a gente contava uma, duas. Agora, a gente vai contar esse expoente, ó. 2, 4. Então, eu vou correr aqui, ó. 1, 2, 3, 4, desceu. Espaço em branco preencho com o zero. Ficou o número 0, 0, 0, 4, 0, vírgula. Zeros à esquerda, tá? Zeros à esquerda. Eu posso eliminar quando não tem vírgula entre eles, ó. 40, a vírgula é a mesma coisa que 40. Então, 40 centímetros ao quadrado. 6 decímetros ao quadrado. Vamos em decímetro e vamos colocar 6 para milímetro ao quadrado. Vamos contar? 2, 4.
Número inteiro, vírgula no final dele. 1, 2, 3, 4, desceu. Espaço em branco é preenchido pelo zero. E a vírgula aqui no final, a vírgula saiu daqui e veio para cá. Então, qual foi o número encontrado, pessoal? 60.000 milímetros ao quadrado. Vou preencher aqui, tá? Então, a diferença da tabela de conversão de perímetro para área é que em perímetro, cada casa correspondia a uma corrida de vírgula. Em área, cada unidade de medida, ou seja, cada casa, corresponde a 2 corridas de vírgula. Vamos contar os expoentes, tá certo? Tenham um bom dia.